Olá, internautas! Estou aqui para apresentar a terceira aula do curso de Astrologia EAD do professor Adalberto Pessoa. E na aula 3 eu vou iniciar com vocês a aula de História da Astrologia. E a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que a história da astrologia é enorme, é imensa. É uma história de 6.000 anos. E esse é um assunto muito importante. Não dá para avançar no curso de astrologia sem falar da história da astrologia. Simplesmente não dá. Nas aulas futuras, eu vou ter que falar de signos, planetas, casas astrológicas, aspectos e tudo mais. E na maioria dos cursos de astrologia que são feitos por aí, os professores apresentam todos os conceitos de uma vez só, né? Signos, casas astrológicas, aspectos, planetas, por aí vai apresentando tudo. O aluno fica com a sensação de que doutrina astrológica, ela já é assim completinha desde o começo, né? Então, quando os cursos já apresentam tudo, né? Signos, casas, planetas, aspectos, o aluno fica com essa sensação de que tudo já foi apresentado desde o princípio assim. E não foi desse jeito. Por exemplo, se voltarmos a mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, a astrologia que se fazia não tinha signos, não tinha casas astrológicas e era baseada exclusivamente no movimento das estrelas. Então a astrologia muito antiga, de 4, de 3.000 anos atrás, só tratava de constelações de estrelas. E a concepção que se tinha de estrelas nessa época eram das estrelas fixas. As estrelas eram pontinhos fixos no céu e ponto final. Depois, esses antigos, tá, foram descobrindo estrelas que pareciam se mover e que eles chamavam de planetas. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Esses planetas, eles são visíveis sem telescópio, tá? Você consegue ver a olho nu. Mas aqui da Terra, para quem olha o céu, esses planetas parecem pequenas estrelas que se movem enquanto as outras estrelas estão fixas. Então, a astrologia muito antiga era baseada nessas estrelas fixas e esses poucos planetas que pareciam estrelas se movendo eram chamadas de planetas. Planetas, a palavra planetas quer dizer estrelas que se movem. Então, o conceito que os antigos tinham de planetas é bem diferente do conceito que nós hoje em dia temos de planetas. E como eu disse, nessa época, tá? 3, 4.000 anos atrás, aliás, 3 ou 4.000 anos antes de Cristo, então isso é 5 ou 6.000 anos atrás. Nessa época, eles não tinham o conceito de signos, o conceito de casas astrológicas, de aspectos, como nós temos na astrologia atual. O conceito de signos veio bem depois, por volta de 630 anos antes de Cristo, alguma coisa entre 630 ou 450 anos antes de Cristo, veio bem depois, tá? Então, a astrologia de constelações, ela é de 4, 3, 2 mil anos antes de Cristo. E os signos só vieram a aparecer 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, tá? 630 a 450 anos antes de Cristo. E mesmo assim, quando os signos surgiram nessa época, tá? Ainda anterior a Cristo, a maneira como os signos eram vistos nessa época é totalmente, mas totalmente diferente da maneira como nós, no nosso mundo moderno, século XX, como século XXI, como nós enxergamos os signos, tá? A maneira como os antigos enxergavam os signos é totalmente diferente da maneira como nós enxergamos os signos. Aliás, esse é outro ponto. Quando a gente faz um curso de astrologia, a maioria dos professores falam: ó, a astrologia é muito antiga, ela tem uma tradição de 4, 5 ou 6.000 anos de existência. Porém, logo depois que o professor fala isso, ele começa a ensinar os signos como a gente vê hoje, no século XXI.
e não como era visto 6 séculos antes de Cristo. Então o aluno fica achando que essa maneira como nós olhamos os signos hoje, essa maneira como nós descrevemos os signos hoje, correspondem a essa tradição toda de 6.000 anos, quando na verdade não é. Essa maneira como nós vemos os signos hoje não tem nem sequer 200 anos de existência. E é totalmente diferente da maneira como os signos eram vistos até o século XVIII. Já as casas astrológicas ainda vieram depois dos signos, mais ou menos por volta do século I, II ou III depois de Cristo. Né? Enquanto os signos foram criados 6 séculos antes de Cristo nascer, 5 ou 6 séculos antes de Cristo nascer, as casas astrológicas foram criadas depois, isso no período da chamada astrologia grega. Mas vejam, quando você vai fazer um curso de astrologia em uma escola oficial de astrologia, a escola já apresenta todos os conceitos juntos. Então o aluno não cria essa noção de que os signos foram criados numa época, as casas astrológicas foram criadas em outra época totalmente diferente, que antes dos signos e antes das casas, a astrologia que se fazia se baseava apenas na análise de estrelas fixas, que depois das casas astrológicas tem vários outros conceitos, vários outros desenvolvimentos durante a história da astrologia. Tá? Então isso não é enfatizado nos cursos de astrologia que eu conheço. Mas vejam, para você entender da melhor maneira possível cada um dos conceitos da astrologia, signos, planetas, casas, aspectos, recepções e uma série de outros conceitos que nós vamos ver, é importante entender aspectos da história da astrologia. É importante estudar a história da astrologia e ver o nascimento de cada, estudar o nascimento de cada conceito dentro da astrologia. Como que surgiu o conceito de signos, como que surgiu o conceito de casas astrológicas, né? No que esses conceitos tão antigos são diferentes da maneira como é apresentada hoje na astrologia moderna. E observem, é claro que eu não vou conseguir mostrar todos esses detalhamentos da história da astrologia em um único vídeo. Então, esse vídeo aqui é uma introdução ao tema da história da astrologia. Mas eu vou ter que fazer vários, e quando eu digo vários, é vários mesmo, vários vídeos tratando da história da astrologia. E pelo menos para quem quer ser no futuro um bom astrólogo, para quem quer ter um conhecimento profundo da astrologia, não vai ter como evitar de fazer esse estudo. Não vai dar para passar por cima. A não ser que você quisesse fazer um curso exclusivo de astrologia moderna numa escola regular que já existe por aí. Nesses cursos, geralmente, a aula de astrologia é dada em um dia só e é uma passadinha rápida. Ou então, eles têm uma disciplina, uma matéria de história da astrologia à parte. De uma certa maneira, é esse caminho que eu vou seguir aqui no curso. Então, aqui na aula 3, é uma aula de introdução à história da astrologia. Como tem que ter muitos vídeos, como que eu vou fazer? Eu vou contar a história da astrologia em vídeos relacionados a essa aula 3. Então, vai ter a aula 3.1, que eu vou tratar de alguns detalhes do começo da história da astrologia. Depois vai ter a aula 3.2, onde eu continuo mais algum tópico importante da história da astrologia. A aula 3.3, 3.4, 3.5. Então vocês vão acompanhando. Vai estar tudo numa playlist, tá? Que é a playlist do próprio curso. E aí eu vou, vídeo por vídeo, tratando dos temas pertinentes à história da astrologia. Nessa primeira aula aqui, vocês já devem sair com uma visão geral da história da astrologia. Eu vou tentar passar uma visão geral bem resumida, que aí eu vou detalhar nos vídeos seguintes desse módulo de História da Astrologia. Esse módulo ele está dentro do curso de Astrologia EAD, tá? E aí vocês vão ter que cuidar de ficar acompanhando. E é claro, eu vou indicar agora uma bibliografia para ajudar vocês, para quem quiser, tá? E puder comprar
um livro de história da astrologia, eu indico esse daqui, A Astrologia no Mundo, do autor Peter Marshall. A editora é a editora Nova Era, tá? Então, esse livro aqui é um bom livro de história da astrologia. Vejam a quantidade de páginas, ó. É um livro grosso, tem bastante coisa. História da astrologia é isso. E esse livro, na minha opinião, é o melhor livro da área, tá? Ele não é barato, então talvez vocês encontrem num sebo, por exemplo, no estante virtual. E o legal desse livro é que ele não trata só da astrologia ocidental, que vai ser a base desse curso nosso aqui. Mas aqui tem capítulos também, tem uma unidade, né, de capítulos sobre história da astrologia chinesa e também sobre história da astrologia indiana. Então ele trata da astrologia chinesa, indiana, da astrologia ocidental e também da astrologia moderna. E o legal é que o autor, além de fazer uma leitura baseada na história, tá? Na ciência mesmo da história, ele também usa conceitos de filosofia, tá? Então ele integra conceitos de história, de filosofia, para analisar a história da astrologia. É muito rico, muito bom esse livro. Mas eu também tenho outra referência de história da astrologia, que é esse livro aqui, História da Astrologia. O nome do autor é Sergei Rutin e o nome da editora é Edições 70, tá? Esse livro também você vai achar por exemplo, no estante virtual ou em algum site de sebo. Ele é um pouco mais resumido, mas mesmo assim também tem bastante conteúdo. E esse livro trata mais da história da astrologia ocidental. Se você tiver que comprar só um dos dois livros, eu indico mais esse livro de capa preta aqui, tá? Ele é mais completo. Eu acho até melhor, assim, eu acho esse livro melhor. Mas esse aqui também é muito bom, tá? E ele vai pegar bem o conteúdo do curso aqui, que eu vou tratar de história da astrologia ocidental mesmo. Então, esse material aqui, esse livro, ele dá conta do recado. E, inclusive, é mais barato. Quem não puder investir agora em livros, tá? No futuro, eu vou estar montando uma apostila. Também vai, o curso, no futuro, vai ter um material próprio, tá? Por enquanto não deu tempo de digitar tudo, mas eu estou fazendo uma futura apostila ou um futuro livro de astrologia. Isso vai acontecer e vai ter um capítulo muito bacana bastante rico de história da astrologia. Mas também, para quem não puder investir dinheiro nenhum em materiais, eu vou deixar alguns links embaixo de sites que tratam da história da astrologia. Na verdade, se você pesquisar, você vai achar muita coisa bacana na internet. Mas eu vou deixar os links que eu pesquisei, que basicamente são os sites da Clélia Romano, que eu já citei no vídeo de referências, né, do curso, e também o site do Paulo Alexandre Silva, o site de astrologia medieval, que tem artigos muito legais sobre história da astrologia. Dito isso, o que eu quero que vocês entendam da aula de hoje, dessa aula de introdução de hoje? Primeiro, história da astrologia é uma matéria importante para quem quer ser astrólogo, para quem quer ser um estudante sério de astrologia. Estudar astrologia é importante para você entender os conceitos da astrologia, como que esses conceitos nascem. Então, para entender com mais profundidade os conceitos da astrologia, é necessário entender como eles surgem, inclusive. Então, por isso é importante o estudo da história da astrologia. E outra coisa importante dessa aula de hoje é que eu quero que vocês tenham pelo menos uma visão geral da história da astrologia, tá? Bem resumidinha que eu vou fazer agora.